Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre conto. Olá, Paulo, tudo bem? Vamos começar? Objetivos. Ler contos compreensivamente, localizando informações explícitas no texto. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão, bem como uma informação implícita. Identificar elementos que constroem a narrativa. Te pergunto, você valoriza as coisas mais simples ou o luxo? Às vezes, algo simples deveria ser mais valorizado? Qual é a diferença entre ter e ser? Ou seja, as pessoas se preocupam mais em possuir ou com seu caráter, né? Com a sua formação? O que você acha? A diferença entre ter e ser, né? O que você acha disso? Sem enfeite nenhum. A mãe era desse jeito. Só ia em missa das 5 por causa de os gatos no escuro serem pardos. Cinema só uma vez, quando passou Os Milagres do Padre Antônio em Urucânia. Desde aí falava sempre excitada nos olhos, apressada no cacuete dela de enrolar um cacho de cabelo. Se eu fosse lá, quem sabe? Sofria palpitação e tonteira. Lembro dela caindo na beira do tanque, o vulto dobrado em arco, gente afobada em volta, cheiro de alcanfor. Quando comecei a empinar as blusas com o estufadinho dos peitos, o pai chegou para almoçar, estudando o terreno, e anunciou com a voz que fazia nessas ocasiões meio saliente. Companheiro meu tá vendo um reloginho que é uma gracinha, pulseirinha de cromo, danado de bom para do Carmo. A atividade 1, então, coloca o que nas duas proposições A e B? Primeiro, o narrador do conto está em qual pessoa do discurso? Primeira, segunda, terceira? Na letra B, nos trechos a seguir, qual é o efeito de sentido produzido pelas palavras destacadas? Reloginho, gracinha, O que você acha? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei, claro que voltei, gabaritar contigo a atividade. Então, olha só, nesse conto é possível entender que a narrativa é em primeira pessoa. A filha descreve como era sua mãe, observe, ó. Lembro, quem é que lembro? Eu lembro, então pelos verbos eu já identifico isso. Na letra B, qual o efeito de sentido produzido por reloginho, gracinha e prosa? Produzem o quê? A linguagem mais informal, é um efeito coloquial, né? De reloginho, gracinha, entendido? Seguimos com a leitura. Ela foi logo emendando, tristeza, relógio de pulso e vestido de bolero. Nem bolero ela falou direito de tanta antipatia. Foi água na fervura minha e do pai. Vivia repetindo que era graça de Deus se a gente fosse tudo para um convento e várias vezes por dia era isto. Meu Jesus, misericórdia. A senhora está triste, mãe? Eu falava, não, estou só pedindo a Deus para ter dó de nós. Então, na atividade 2, qual que é a proposição A? Ela foi logo emendando, tristeza, relógio de pulso e vestido de bolero. Nem bolero ela falou direito de tanta antipatia. Foi água na fervura minha e do pai. No trecho, qual é a posição da mãe em relação à compra? E na letra B, qual é o efeito de sentido produzido pela expressão água na fervura? Qual ditado popular seria equivalente a essa expressão? Faz aí, voltamos a seguir gabaritar a questão. Voltei. Seguindo a análise do conto, o que temos? Na letra A, perguntei assim, nem bolero ela falou direito. Então, nesse trecho, dá para ver assim, qual é a posição da mãe em relação à compra? O que você concluiu?
Exato, ela discordava da compra, não queria que fosse comprado tal bolero. Na letra B, a expressão água na fervura, né, tem que efeito de sentido? E mais, qual seria o ditado popular equivalente a essa expressão? Você já deve ter ouvido vários ditados populares, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Não está morto quem peleia, dentre outros. Então aqui eu tenho, ó, que a filha diz que a mãe tinha antipatia pela ideia do pai de comprar um relógio de pulso, e a expressão água na fervura também demonstra essa discordância. Seria equivalente como jogar um balde de água fria, né? Então jogou um balde de água fria, quer dizer, amornou a situação, né? Então, esses ditos populares, às vezes eles vão sofrendo alterações e virou ali, ó, água na fervura, né? Ela não falou o dito popular todo. Seguimos com o texto. Tinha muito medo da morte repentina e para se livrar dela, fazia as 9 primeiras sextas-feiras emendadas. De defunto não tinha medo, só de gente viva. Conforme dizia, agora da perdição eterna tinha horror, para ela e para os outros. Achava estudo a coisa mais fina e inteligente, era mesmo demais até. Pensava com a maior rapidez. Falava era entusiasmo e nunca tive coragem de corrigir, porque toda vez que a estava muito alegre, feito aquela hora, desenhado, feito no dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou, coitado, até essa hora no serviço pesado. Não estava gostando nem um pouquinho do desenho, mas nem que eu falava. Com tanta satisfação, ela passara o lápis porque eu foi aflita, como sempre que uma coisa boa acontecia. Sua mãe é bonita, me falaram na escola, e era mesmo, o olho meio verde. Dia ruim foi quando o pai emprestou de dar um par de sapato para ela. Foi 3 vezes na loja e ela botando defeito, achando o modelo jeca, a cor regalada. Mas sapato é sapato. Pior foi com o crucifixo. O pai, voltando de cumprir promessa em Congonhas do Campo, trouxe de presente para ela um crucifixo torneadinho, o cordão de pendurar com bambolim nas pontas. A maior gracinha. Ela desembrulhou e falou assim, bonito, mas eu preferia se fosse uma cruz mais simples, sem enfeite nenhum. Então, quando você quiser ler mais contos, você acessa aqui, ó, Conto Brasileiro. Nós temos aqui essa análise do conto e você pode acessar outros também. Na análise do conto, nós vimos também algumas características, né? Então, que é uma narrativa curta, porque comparado ao romance, ela é mais curta. E ela também, comparada à crônica, é como? Mais densa que a crônica. E envolve o quê? Apenas um conflito, né? Então, nessa perspectiva, o momento de maior tensão do conto é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, né, o que a gente pode observar? O conto apresenta poucos personagens, espaço ou cenário limitado e um recorte temporal reduzido. Sobre a autora, Adélia Prado, né, nós vimos o quê? Que ela foi apadrinhada por Carlos Drummond de Andrade. Então, ela publicou o primeiro livro, aos 40 anos, intitulado Bagagem, de 1976, né? E além de elogiar a autora, o que o Drummond fez? Enviou uma série de poemas para a editora Imago. Dentre eles, o poema Ensinamento. Vamos conhecer? Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é? A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão. Ela falou comigo, coitado. Até essa hora no serviço pesado, arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente, não me falou em amor, essa palavra de luxo. Então eu tenho um desafio para você. Será que você gosta de desafios? Convida um colega e vamos fazer o quê? Apresentar uma análise. De que maneira a gente vai apresentar essa análise? Olha só, eu quero que você perceba a simplicidade como foco no poema lido e na relação conflituosa do conto.
Então você percebeu que a personagem gostava do quê? De coisas simples, não é mesmo? Por isso o título do conto é Sem Enfeite Nenhum. O que você vai fazer? Você vai chamar um colega, né? Vai montar um grupo, outros colegas também, e vamos debater em 2 grupos a diferença entre ser e ter. Então a personagem do conto valoriza o ter ou o ser? E o poema, o que valoriza? Nesse momento agora, é importante assim, a diferença entre ser e ter. Ser é o caráter da pessoa, os valores que ela tem. E o ter, né? Eu quero aquele tênis de marca mais bonito, mais que... Então, nesse sentido, tá ok? Faz aí, conversa com os colegas, a gente volta a seguir. Voltei. A personagem do conto valoriza o ter ou o ser? O que você achou? E no poema aqui, ó, relendo o poema, né, diz assim: minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo, não é? Então o estudo simboliza o quê? O ter ou o ser? Acertou quem falou o quê? O ser, né? Estudo é a luz do mundo, né? Então o que acontece? O estudo ninguém vai roubar de você, o conhecimento especificamente falando. Então é nesse sentido o ser, né? Então estou me formando, estou adquirindo conhecimento com esforço. E aí ela segue dizendo assim: a coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo: coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra é luz.
Mas veja, o que ela faz aqui, né? Ela tem todo um carinho com o pai que vai chegar, né? Ela já deixa o alimento preparado, então o ser ali naquele momento, né? O ser atenciosa, o estar preocupada com o marido que chegaria, o cuidar bem das pessoas. Seguimos agora falando de intertextualidade. Então, o conto traz trechos que são muito semelhantes ao poema. Há uma relação entre os dois textos, ou seja, uma relação intertextual, fazendo com que o poema seja remetido ao conto e vice-versa. Será que é verdade? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, minha mãe achava isso tudo a coisa mais fina. A coisa mais fina é o sentimento. E eu olho aqui no conto. Vou olhar aqui, ó. Será que tem? Tem. Achava isso tudo a coisa mais fina. E inteligente era mesmo? Então, eu tenho essa intertextualidade presente no texto. E isso faz com que um texto que está dentro do outro e vice-versa. Então, o poema está dentro do conto e o conto dentro do poema. Essa que é a ideia da intertextualidade. Aqui eu mostrei com, ó, Puma e Pumba. Então, há intertextualidade nas imagens aqui, ó. Você já observa isso. Quando que eu uso a intertextualidade, né? Quando eu quero complementar aquilo, eu quero que as coisas se entrelaçem. Existem músicas que trabalham bem a intertextualidade, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Esse é um poema de Camões, que está presente na música do Legião, por exemplo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor. Então, esse também é um exemplo, né? Se um dia você ouvir essa música e comparar com a Carta de Coríntios ou com o poema do Camões, você vai perceber a intertextualidade presente nesses versos. A atividade agora é a atividade mão na massa. Então, releia os trechos finais do conto e compare com a poesia. Então, trechos finais do conto. Estamos voltando aqui no conto, ó. Trechos finais. Mais sapato é sapato, pior foi com o crucifixo. O pai, voltando de cumprir promessa em Congonhas do Campo, trouxe de presente para ela um crucifixo, torneadinho, o cordão de pendurar, com bambolim nas pontas, a maior gracinha. Ela desembrulhou e falou assim, bonito, mas preferia se fosse uma cruz simples, sem enfeite nenhum. Então, o que já nota aqui? Que ela valorizava o quê? O símbolo do crucifixo, e para ela não precisava ser um crucifixo do tipo joia. Podia ser um crucifixo simples, de madeira. E no poema, o que ocorre? Minha mãe achava isso tudo a coisa mais fina do mundo, não é? A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Olha o que ela falou. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Aí o que ela fez? Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Então, nessa parte aqui do mão na massa, qual que é a ideia? Que você, com um colega, escreva um parágrafo sobre as semelhanças encontradas. E aproveitem para discutir sobre como cada texto prioriza o quê? O ser e o ter. O que aprendemos? Lemos e interpretamos um trecho de um conto, sem enfeite nenhum, da Adélia Prado. Vimos o efeito de sentido produzido pela escolha vocabular e aprendemos sobre alguns elementos da narrativa. Debatemos sobre a natureza do ser e do ter com base nos textos lidos. Neste vídeo falamos sobre conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.